E o primeiro princípio é o seguinte: as pessoas enfrentam trade-offs. Primeiro vamos tentar dar uma tradução a esse termo, que em português a palavra que mais se adequa à expressão trade-offs são dilemas. Ou seja, princípio 1 seriam: as pessoas enfrentam dilemas. Então, nessa nota de rodapé número 1, nós temos lá em economia, trade-off é um termo que define uma situação de escolha conflitante, portanto um dilema. Eu tenho um dilema. Eu vou escolher comprar uma casa ou comprar um carro. Eu vou escolher gastar o meu dinheiro numas férias ou eu vou resolver guardar o meu dinheiro na poupança ou num investimento. Então essa escolha é conflitante, porque como eu não tenho recursos para passar umas férias e guardar no investimento, eu tenho que decidir quanto eu vou usar nas férias, o quanto eu vou usar no meu investimento, ou se eu vou fazer um e abrir mão do outro. Então por isso é uma escolha conflitante. Isto é quando uma ação econômica que visa a resolução de determinado problema acarreta inevitavelmente outros. Então é uma questão de escolha. Então nós não podemos fazer tudo. Portanto temos que fazer escolhas. E ao fazer escolhas, vamos lidar com um dilema conflitante do que escolher. Por exemplo, em determinadas circunstâncias, aqui falando especialmente no campo macroeconômico, a redução da taxa de desemprego apenas poderá ser obtida com o aumento da taxa de inflação, o que resultará em um trade-off entre inflação e desemprego. Então essa aí é a nota do tradutor. O que eu poderia dizer também sobre isso é de que estamos mais uma vez diante de dilema. E o dilema, ele não é somente um dilema individual nosso, então eu ganho X e eu tenho um dilema o que fazer com meus recursos. Isso também acontece no dilema de como gerenciar uma economia do ponto de vista nacional. Então o administrador público, o governo brasileiro precisa decidir se vai colocar mais dinheiro na educação ou mais dinheiro na saúde, ou se vai colocar mais dinheiro no exército. Isso é uma decisão que tem consequências, tem uma escolha, não tem dinheiro para tudo. E, portanto, esse dilema a gente encontra na economia como um todo. As empresas também enfrentam dilemas e, portanto, essa é basicamente um princípio que a gente precisa entender na economia, baseado em decisões individuais. Então vamos lá. Princípio 1, as pessoas enfrentam trade-offs ou as pessoas enfrentam dilemas. Certamente você conhece o provérbio "nada é de graça". Ele expressa uma grande verdade. Para conseguirmos algo que queremos, precisamos abrir mão de outra coisa de que gostamos. A tomada de decisões exige escolher um objetivo em detrimento de outro. Portanto, um dilema. Consideremos, por exemplo, uma estudante que precisa decidir como alocar seu recurso mais precioso, o tempo. Ela pode passar todo o seu tempo estudando economia ou psicologia, ou pode dividir seu tempo entre as duas disciplinas. Para cada hora que passa estudando uma matéria, ela abre mão de uma hora que poderia usar para estudar a outra. Então veja um dilema. Não dá para estudar duas matérias ao mesmo tempo. Então se eu escolho uma, eu deixo de fazer a outra. E para cada hora que passa estudando qualquer uma das duas matérias, abre mão de uma hora que poderia gastar cochilando, andando de bicicleta, vendo TV ou trabalhando meio período para ganhar dinheiro para alguma despesa extra. Ou consideremos um casal envolvido com decisões sobre como gastar a renda familiar. Esse casal pode destinar a renda para comprar comida, roupas ou pagar uma viagem para a família. Pode ainda poupar parte da renda para a aposentadoria ou para a faculdade dos filhos. Quando decide gastar $1 ou R$ 1 a mais em qualquer uma dessas despesas, dessas coisas, tem $1 a menos para gastar em outras coisas. Ok?
Então espero que esteja claro por enquanto. Vamos continuar lá. Na página 5 agora. Quando as pessoas estão agrupadas em sociedade, deparam-se com tipos diferentes de trade-off ou dilema. O trade-off ou dilema clássico se dá entre armas e manteiga. Quanto mais uma sociedade gasta com defesa nacional, ou seja, armas, para proteger suas linhas costeiras de agressores estrangeiros, menos ela pode gastar com bens de consumo, manteiga, para elevar o padrão de vida nos lares. Aqui eu queria fazer uma observação que essa é uma comparação que está aí como um trade-off clássico, porque nos primeiros livros em que se discorre de economia, livros que ainda remontam aí a final do século XVII, começo do século XVIII, lá de Adam Smith em diante, essa comparação entre a produção de armas e de comida é um dilema, portanto é um trade-off clássico que uma sociedade, um país ele vive, quando o seu país está, por exemplo, diante de um conflito militar. Então ele tem que decidir, eu produzo mais armas, porque meus soldados precisam de armas, ou eu produzo comida porque os meus soldados e a minha população precisa de comida. Porque a fábrica que produz arma, ela não vai poder produzir comida. Ou a fábrica que produz comida não vai poder produzir armas. Então, essa escolha, esse trade-off, ele fica claro diante de um cenário de conflito, onde você precisa tomar decisões e começa a observar na prática que não existe de fato recursos para tudo. E aí aquele negócio, eu vou ter metade da fábrica com armas e metade com manteiga, eu vou ter 100% de armas e não me preocupo com a manteiga ou com a comida, ou eu vou ter só comida e não me preocupo com as armas. Essa é uma decisão, é um dilema, é uma escolha, é uma decisão que algumas sociedades precisam tomar diante de um conflito. E claro, esse é um trade-off clássico, porque quando a gente pensa nas guerras, se a gente for pensar aqui na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial do século XX, nós vamos ver o nível de conflito, o nível de dilemas que as autoridades políticas, que as economias precisam ter entre produzir mais de um produto e menos de outro produto, mostrando que aí nesse momento produzir mais armas, eu posso produzir só armas, meus soldados vão estar armados, mas com fome, ou eu posso produzir comida, eles vão estar alimentados, mas sem armas. Veja como o dilema se processa na realidade. Continuando, também importante na sociedade moderna é o trade-off entre um meio ambiente limpo e um alto nível de renda. As leis que exigem que empresas reduzam a poluição elevam o custo da produção de bens e serviços. Em razão dos custos mais elevados, essas empresas obtêm menos lucros, pagam salários menores, cobram preços mais altos ou alguma combinação desses três fatores. Embora as regulações concernentes à poluição promovam um ambiente mais limpo e, em consequência, melhor saúde, elas provocam a redução de renda de proprietários, trabalhadores e clientes das empresas regulamentadas. Então, veja que o trade-off, assim como a questão das armas e do meio ambiente, o trade-off não se dá somente entre dois elementos econômicos. Então nós temos o trade-off, aí veja, entre meio ambiente limpo e mais renda, é um trade-off econômico versus um trade-off não econômico. Então essas escolhas têm ou seja, é uma escolha, eu faço uma escolha política ou uma escolha econômica. Então é importante que se adicione aqui ao que o autor está descrevendo também esse fato. Então nós temos trade-offs entre elementos econômicos e econômicos, e entre elementos econômicos e não econômicos com não econômicos. Então é bom que isso fique claro, o quanto, portanto, a gestão da economia é algo complexo, é algo muito complexo. Outro trade-off que a sociedade enfrenta é a eficiência e igualdade. Eficiência significa que a sociedade
está obtendo o máximo que pode de seus recursos escassos. Ok? Então, eficiência é o máximo de retorno, é o máximo possível que uma sociedade pode obter de seus recursos escassos. Então, é a sociedade operando no seu limite máximo, usando o máximo dos seus recursos, o máximo dos seus fatores de produção e obtendo assim os melhores retornos possíveis. Já a igualdade significa que os benefícios advindos desses recursos estão sendo distribuídos de maneira uniforme entre os membros da sociedade. Em outras palavras, a eficiência se refere ao tamanho do bolo econômico, o quanto uma sociedade é capaz de produzir em termos de riqueza. E a igualdade, a maneira como o bolo é dividido em partes individuais. Ok? Então, veja o quanto existe esse trade-off. Então, no Brasil, há uma frase célebre do ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, no período militar, em que ele dizia que era preciso crescer o bolo para depois dividir. Mas veja como essa é uma questão que produz um enorme trade-off, porque às vezes o bolo cresce, mas ele não se divide. Então, é muito difícil você encontrar esse equilíbrio entre eficiência e igualdade. E aí veja agora, completando essa observação que eu fiz. Quando as políticas do governo são formuladas, esses dois objetivos, de modo geral, entram em conflito. Vamos considerar, por exemplo, as políticas que têm por objetivo atingir a distribuição mais igualitária do bem-estar econômico. Algumas delas, como o sistema de bem-estar ou o seguro-desemprego, procuram ajudar os membros mais necessitados da sociedade. Outras, como o imposto de renda das pessoas físicas, requerem que os financeiramente bem-sucedidos contribuam mais que outros para sustentar o governo. Embora proporcionem mais igualdade, essas políticas reduzem a eficiência. Portanto, claramente, um trade-off entre um Estado nacional mais eficiente, ou um país mais eficiente, ou um país mais igualitário. Veja como, em última instância, há um conflito entre esses dois elementos, eficiência e igualdade. E aí continue. Portanto, embora proporcionem mais igualdade, essas políticas reduzem a eficiência. Quando o governo redistribui renda dos ricos para os pobres, reduz a recompensa pelo trabalho árduo. Com isso, as pessoas trabalham menos e produzem menos bens e serviços. Em outras palavras, quando o governo tenta cortar o bolo econômico em fatias mais iguais, o bolo diminui de tamanho. É claro que isso aqui é uma perspectiva teórica pura. Porque ainda que isso seja verdade, a gente sabe que hoje na economia existem várias experiências de países onde a fatia desse tal bolo econômico é distribuído de uma melhor maneira e o bolo econômico deles não diminui. Vale, por exemplo, citar os clássicos países nórdicos, né? Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, onde nesses países você tem uma economia relativamente pujante para o tamanho desses países e você tem políticas de igualdade muito bem sucedidas e que não significam que o tamanho do bolo econômico ele diminui. É claro que do ponto de vista teórico, o que o Menkyu quer dizer aqui é o seguinte, olha, se eu sou um cara rico, produzo muita riqueza, e o Estado vem e toma parte dessa minha riqueza, eu vou me sentir desestimulado a produzir essa riqueza, ou eu vou embora do país. É claro que esse é um elemento teórico. Na realidade concreta, existem uma série de fatores que fazem com que isso de fato não seja uma verdade absoluta. Pode ser, em alguns casos, mas claramente já há experiências na realidade em que revelam, portanto, que nem sempre
uma sociedade mais igual reduz o seu bolo econômico. É claro que existe um trade-off entre eficiência e igualdade, mas isso aí, na prática, tem outros complicadores que nesse momento nós não vamos entrar, mas que é preciso entender de que isso, de fato, é um trade-off em sociedades, e principalmente no Brasil, né? Que é uma sociedade... Nós não somos nem eficientes e nem iguais. Então, veja como é difícil essa questão relativa aos dilemas que existem numa sociedade. Reconhecer que as pessoas enfrentam trade-offs não nos diz, por si só, quais as decisões que elas tomarão ou desejariam tomar. Um estudante não deveria abandonar o estudo de psicologia apenas porque isso aumenta o tempo disponível para estudar economia. A sociedade não deveria deixar de proteger o meio ambiente só porque as regulamentações ambientais reduzem o padrão de vida material. Os pobres não deveriam ser ignorados só porque ajudá-los distorce os incentivos ao trabalho. Ainda assim, reconhecer os trade-offs em nossa vida é importante porque as pessoas somente podem tomar boas decisões se compreenderem as opções que estão disponíveis a elas. Nosso estudo de economia, portanto, inicia-se com o reconhecimento dos trade-offs ou reconhecimento dos dilemas em português da vida. Ok? Então esse é o primeiro princípio.